Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Estamos iniciando mais uma aula da cultura, especificamente cultura da soja, falando um pouco da ecofisiologia da cultura. Importante a gente ter esse conhecimento do desenvolvimento da planta de soja, visando a gente identificar esses estágios vegetativos, qual o momento que ela passa ao estágio reprodutivo e o momento que ela passa desse estágio reprodutivo até um processo de maturação para o processo final da colheita que a gente vai fazer lá na frente. Então, importante a gente entender que isso vai garantir ao produtor e a nós, agrônomos, uma organização do processo produtivo, do manejo dessa cultura, dos tratos culturais que a gente vai precisar fazer no decorrer do desenvolvimento dessa cultura. Então, a partir do momento que a gente escolhe a cultivar, né, que a gente vai falar mais para frente, processo de cultivar, cultivares mais tardias ou mais precoces, e a gente consegue identificar esses estágios ecofisiológicos da cultura, né, o desenvolvimento da planta, a gente consegue também organizar os nossos tratos culturais para que a planta atinja o seu período de produção no processo até o final, no processo da colheita, atingindo produtividades interessantes e que vai garantir um rendimento bom para o produtor, tá? Então, com base nesse desenvolvimento, a gente vai conseguir identificar adubações de cobertura, controle de plantas infestantes, pragas e doenças, e o processo de colheita, seja para semente, seja para grãos comerciais, ok? Nós vamos começar, enfim, vamos fechar. Bom, nós temos dentro do desenvolvimento da soja estágios fenológicos, que podem ser vegetativos e reprodutivos. Então, nós temos estágios vegetativos, eles podem ser divididos em estágios de cotilédone, que é o aparecimento do cotilédone, lembrando que a planta, né, a semente de soja, tem uma germinação epígea, então o cotilédone emerge para o solo, né, para fora do solo. Uma fase de emergência, né, primeiro a emergência, aqui está ao contrário, né? Primeiro a emergência, depois a fase cotiledonar, e depois dessa fase emergência e cotiledone aparecem as primeiras folhas, e a gente trabalha isso como estágios vegetativos. A partir do momento que começa o aparecimento de flores, a planta passa de estágio vegetativo para os estágios reprodutivos. Então, a gente vai ver todos eles, ok? Então, aqui, de maneira geral, o ciclo fenológico da planta de soja de uma maneira geral. Então, nós temos aqui os estágios VE, que é a parte de emergência, o estágio VC, que é cotiledonar, e a partir do desenvolvimento das folhas, nós temos estágios V1 a VN, até o aparecimento das flores. Quando ocorre o aparecimento das flores, a gente chama de início do florescimento, a gente está numa fase já da planta chamada R1. R1 e R2 é a fase de florescimento da cultura. R3, R4 é a fase de formação das vagens. R5 e R6 é a fase de enchimento de grãos. E R7 e R8 a fase do início da maturação até a maturação plena, colheita. Então, a gente divide esses estágios em vegetativo e reprodutivo desta forma. O tempo que essa planta atinge o estágio vegetativo e o desenvolvimento total dessa planta vai depender da cultivar, vai depender de onde a gente está trabalhando com essas cultivares, que a gente vai falar dos grupos de maturação quando a gente estiver na aula de cultivares de soja, ok? Bom, o estágio VE seria o estágio de emergência, ou seja, ocorre o aparecimento desses dois cotilédones, né? Então, é a fase que o cotilédone aparece no solo. A fase VE encontra-se com os cotilédones acima da superfície quando forma um ângulo maior de 90 graus com o hipocótilo. Ó, aqui o hipocótilo, e aí ocorre o aparecimento desse cotilédone, ele está com um ângulo maior que 90 graus com o hipocótilo aqui. Tá? Então, essa fase de emergência.
A fase VC, que é a fase cotiledonar, é quando os cotilédonos estão completamente abertos, aqui ó, cotilédono aberto, expandido, e as bordas do primeiro par de folhas da soja aqui não mais se tocam. Então, esse é o estágio VC. Os cotilédonos estão completamente abertos e as duas primeiras folhas, ou primeiro par de folhas, não mais se tocam, tá? E a partir daí, a gente tem os estágios foliares, que a gente chama de estágios vegetativos. O nó é utilizado para se determinar os estágios vegetativos, porque eles são permanentes. As folhas podem cair, mas a gente vê o nó ali, tá? O nó cotiledonar não é considerado porque os cotilédones, apesar de a gente colocar entre aspas que são folhas cotiledonares, mas não são folhas entre aspas verdadeiras, né? São cotilédones, tá? Então, o nó contado é a partir do primeiro par de folhas, né? São iniciados nos nós das folhas unifolioladas, né? Opostas, o primeiro par de folha. E aí considera como um só. Todos os outros são alternados e as folhas, a partir do primeiro par de folhas, são todas trifolioladas, né? A gente fala de primeiro trifólio, segundo trifólio, terceiro trifólio e assim sucessivamente. Então, os estádios vegetativos, a gente fala de folhas, as folhas são completamente desenvolvidas, elas se tornam totalmente abertas e os bordos do folíolos, da folha do nó imediatamente acima, não mais se tocam. Então, só para a gente ter uma ideia, o que é uma planta que está em V1? As folhas do primeiro nó, ou as folhas do primeiro par de folhas, simples, né? São totalmente abertas e os bordos do primeiro trifólio não estão mais se tocando. V2, o primeiro trifólio está totalmente aberto e os bordos do segundo trifólio não estão mais se tocando. E assim sucessivamente. A gente pode ver aqui na tabela e depois nas imagens, né? A tabela de descrição sumária dos estádios vegetativos, de VE até VN, tá? Então, aqui a gente tem que V1, primeiro nó, folhas unifolioladas completamente desenvolvidas. V2, segundo nó, primeira folha trifoliolada completamente desenvolvida. V3, terceiro nó, segunda folha trifoliolada completamente desenvolvida. E assim sucessivamente. Então, a gente pode avaliar os estágios de V1 a VN com base nos nós aparecendo e com base nas folhas totalmente abertas. Então, V4, aparece o quarto nó, mas tem 3 folhas totalmente desenvolvidas. E a gente vai avaliando dessa forma. Olha aqui, ó. O V1, o primeiro par de folhas, que é o primeiro nó, aparece 2 folhas opostas, folhas simples, né, unifolioladas. Então, aqui, ó, temos o primeiro nó, tá? E o primeiro trifólio, mas nós temos um nó só. V2, nós temos 2 nós, né? Com folhas completamente desenvolvidas. Aqui, ó, primeiro trifólio completamente desenvolvido ou 2 nós. Ok? E assim sucessivamente. V3, 2 trifólios totalmente desenvolvidos e 3 nós. O nó da primeiro par de folhas, o segundo nó do primeiro trifólio, o terceiro nó do segundo trifólio. Tá aqui. V4, 3 trifólios totalmente desenvolvidos com 4 nós. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente, tá? V5, 1, 2, 3, 4, 5. 4 trifólios totalmente abertos, né? E o sexto e o quinto trifólio não mais tocando. V5. V6, 1, 2, 3, 4, 5. 6 nós, 5 trifólios totalmente abertos e o sexto com os bordos dos trifólios não mais se tocando. E assim a gente vai conhecendo a planta de soja, né? Isso no ramo principal, a gente tem que sempre lembrar que a planta vai ter ramos laterais, mas a gente precisa contar isso no ramo principal, né? No caule principal da planta, tá? E aí a gente chega nos estágios reprodutivos, que vai de R1 a R8. Como eu já citei anteriormente, a fase de florescimento é de R1 e R2, o desenvolvimento da vagem R3 e R4, o desenvolvimento do grão R5 e R6, até a gente chegar ao grão totalmente cheio, e depois a maturação da planta. A planta vai perdendo folhas, desenvolvendo as vagens, né? Maturando os grãos que estão lá dentro, as sementes. Tá? Então, só para a gente definir, o que é uma planta em R1? Uma planta em R1 é quando uma planta possui uma flor aberta em qualquer nó da haste principal, ok? Apareceu uma flor aberta,
em qualquer nó da haste principal, a planta começa a fase R1, ok? A fase R2 é quando aparece uma flor aberta em um dos dois nós superiores da haste principal, com folha completamente desenvolvida, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, aqui as folhas completamente desenvolvidas, uma folha completamente desenvolvida, duas. Aqui nós temos, ó, uma flor aberta em um dos dois nós. Aqui tem um nozinho aqui, outro nozinho aqui, né? Então, os dois nós com folhas completamente desenvolvidas, e aí a gente tem uma flor aberta nesses dois últimos nós superiores, ok? Nós já temos, e aí a gente conta que a flor, que a planta está florida em toda a planta, né? Então, a que a gente chama de maturação plena, de florescimento pleno. A planta está totalmente florida, tá? A partir de R3, R4 é a fase de desenvolvimento da vagem. Tá? Então, ocorre o florescimento, as flores são cristogâmicas, elas ocorrem um processo de polinização, de autofecundação, né? Elas se autofecundam sem abertura da flor, e aí começa um processo de desenvolvimento da vagem, que é o aumento, que é o fruto, a vagem é o fruto da soja, ocorre um aumento dessa vagem, as sementes estão lá dentro. Tá? A fase R3 é o início da fase de desenvolvimento da vagem. O que é a fase R3? É uma vagem de 0,5 centímetro a 2 centímetros em um dos 4 nós superiores da haste principal. 1, 2, 3, 4. Então, uma fase R3 é quando nós temos uma vagem de 0,5 centímetro a 2 centímetros em um dos 4 nós da haste principal. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui, a partir daqui, se a gente achar uma vagem em R3, mais ou menos aí de 0,5 a 2 centímetros, a gente está na fase R3 da planta, tá? Fase R4 é uma vagem totalmente desenvolvida, ou seja, mais de 2 centímetros, em um dos 4 nós da haste principal, tá? Então, a fase R3 é o crescimento da vagem em um dos 4 nós superiores, né, da haste principal. E a fase R4 é o desenvolvimento total dessa vagem em um dos 4 nós da haste principal, ok? Finalizou a fase de desenvolvimento da vagem. Nós vamos, a partir de agora, da fase de enchimento de grãos, que segue mais ou menos, que segue o padrão, né? Então, nós temos a fase R5, que ela pode ser dividida de R5.1 a 5.5. A fase R5.1 é quando nós temos um grãozinho ocupando 10% da vagem em um dos 4 nós superiores da haste principal. 1, 2, 3, 4. Olha aqui o tamanho do grãozinho aqui. Está ocupando nada na haste principal, né, na vagem. A fase 5.3, que vai quando o grão está ocupando de 26% a 50% da vagem. Olha aqui, olha o tamanhozinho do grãozinho de soja aqui, né? Em um dos 4 nós superiores da haste principal. 1, 2, 3, 4. Então, aqui se a gente conseguir localizar grãos ocupando aí metade dos lóculos, né, da semente aqui, né, dentro da vagem, nós estamos na fase 5.3. E a fase 5.5 é quando ocorre um enchimento de grãos de 76% a 100% do lóculo, né, do alvéolo aqui, da vagem, em uns dos 4 nós superiores da haste principal. Então, aqui a vagem já está com 6 centímetros e os grãozinhos estão bem cheios, ou seja, está ocupando quase que toda a vagem, tá? A partir de R6, nós temos uma fase final e início de maturação. Então, R6 é o grão cheio, ou seja, que está preenchendo toda a vagem. Aonde a gente encontra? Nos 4 últimos nós da haste principal. Tá? A partir de R6, a vagem está verde, totalmente verde ainda, a planta passa a sofrer um processo de maturação. E aí passa para a fase R7. A fase R7 é o início da maturação. A vagem começa a amadurecer, começa a sair do verde para um verde mais palha, para um amarronzado. É a fase R7. Tem mais informações, depois eu vou passar para vocês, tá?
E a fase R8 é quando ocorre a maturação de mais de 95% das vagens, de cor madura, que pode ser marrom, mais acinzentado, mas mais de 95% das vagens estão maduras, tá? Então, desenvolvimento do grão R5, R6, enchimento de grão, maturação de planta R7, R8, tá? Então, tem algumas fotos, florescimento R1, R2, né? Aqui já está no florescimento mais pleno, né? R1, R2, já tem flores para todos os nós, né? O desenvolvimento da vagem, o início da formação da vagem, a vagenzinha está pequenininha aqui, né? Ó, a fase do desenvolvimento da vagem, né? Aqui uma informação que as plantas em R3 apresentam-se com 58 a 81 centímetros de altura, está no estágio de V11 a V17, a gente pode contar o número de folhas também, né? O desenvolvimento do grão, né? A parte de R5, R6, aqui R3, R4, a vagem está com 2 centímetros de comprimento, né? Olha aqui, a gente começa a ver as plantas R4, né? Apresenta com 70 a 100 centímetros, né? E pode estar entre V13 e V20, ou seja, 13 folhas a 20 folhas, tá? E aí o estágio R5, que é o início da formação da semente, que é o enchimento do grão, né? As sementes estão pequenas no começo, as plantas aí estão com 75 a 110 centímetros de altura, 1 metro mais ou menos. Essa época, as sementes adquirem metade do NPK, seja pela redistribuição, metade pela absorção, ou seja, vindo da raiz, então a gente não pode deixar que essa planta tenha esse estresse hídrico, porque a metade vem pela planta, que vai redistribuir isso, mas a outra metade vem também pelo solo, então as adubações têm que ser bem feitas, bem realizadas, tá? Então nós temos aí de 5,1 a 5,5, então, ó, entre 5,1 os grãos têm 10% de granação, ou seja, está ocupando 10% da vagem, 5,2 de 10 a 25, 5,3 de 25 a 50, 5,4 de 50 a 75 e 5,5 as vagens estão entre 75 e 100% de granação na vagem, tá? Aqui a gente tem a foto dos estágios R5,1 a 5,5 e depois R5, R6, onde a planta, né, a vagem está com a semente totalmente, a vagem está totalmente ocupada pelas sementes aqui, né, pelos grãozinhos. A gente consegue enxergar isso no campo, tá? Aqui uma outra foto, né, do tamanho dessas sementes, né, de R5 até R6. O R6 é o estágio da semente cheia, que a gente chama de semente cheia. As folhas ainda estão verdes, as vagens, as hastes ainda estão verdes, as vagens e folhas verdes, né? E as plantas entre V16 e V25. Aqui, ó, a vagem em estágio R5, R6 aqui, ó, bem grande, né, a semente de soja, o grão de soja está ocupando toda a vagem, né? Encheu e ocupou toda a vagem, fase R6, tá? Aqui a planta, depois a gente retira as folhas para a gente mostrar, né? A fase R6, a planta está verde, a haste está verde, a folha está verde, está tudo verdinho ainda, mas o grão está cheio, ou seja, o grão está totalmente formado ali, tá? R6, aqui já tem uma coloração um pouco mais palha, já está tendendo a amadurecer. Aqui a folha, a vagem, desculpe, a vagem já começa a ter uma tonalidade um pouco mais amarelado. Esta fase R6, R7 é a fase que a gente chama de ponto de maturidade fisiológica das sementes de soja. Muito importante a gente falar isso agora, porque é o seguinte, nós temos dois pontos de colheita das sementes, né, de tratos culturais para a soja. Nós temos os campos de produção da semente, propriamente dita, e tem campos de grão, de produção de grãos comerciais. Na fase, naquelas áreas de produção de sementes, nós temos que tomar muito mais cuidado com essa fase R6, R7, porque aqui, lembrando das aulas de sementes, aqui a semente atinge o máximo de maturação, o máximo de germinação, vigor e matéria seca. Aqui não se tem como colher porque a semente tem muita água ainda, ela está muito úmida. Então, o que a gente faz nessa fase de R6 e R7? A gente tem procedimentos visando dessecação dessa planta. Para quê? Para que essa planta perca água com mais rapidez, a gente possa colher essa semente com mais rapidez. Quanto a colheita, quanto mais próxima do ponto de maturidade fisiológica da semente, melhor, porque a gente consegue
minimizar os problemas de redução de qualidade, né? Seja fisiológica, fitossanitária, para que essa semente vá para o processo de beneficiamento com muita qualidade. Tá? Então, R7 é o início da maturidade, né? Aqui nós temos a fase R6 verde, R7 mais amarela, e R8 já o grão totalmente seco, né? Então, nós temos a fase R7.1, que é o início a 50% de amarelecimento de folhas e vagens. A folha ainda está amarelando, não caiu. R7, entre 51% e 75% de folhas e vagens. R7.3, mais de 76% de folhas e vagens amarelas. A partir de R8, nós temos a desfolha, ou seja, R8.1, 50% de desfolha das plantas, R8.2, mais de 50% de desfolha e pré-colheita, e R9 já é o ponto de maturação, ou seja, é o ponto de colheita dessas sementes, tá? Ou desses grãos. No caso R9 aqui, a gente já está falando de grãos mesmo, tá? Grãos comerciais. Okay? Aqui, só uma foto da fase R7 e R8, né? Aqui as vagens já estão bem amarronzadas, né? Com uma tonalidade um pouco mais clara. Ocorre já desfolha, né? A gente está vendo que as folhas estão caindo, já amarelecendo e caindo. E aqui é R9, a maturação plena, ou seja, as folhas caíram todas e ficam só os grãos. A partir daí, o processo de colheita se inicia. Aqui, ó, as vagens em R9, né? Elas bem marrons, né? E secas, né? Iniciando o processo de colheita. Aqui, resumindo, né? A fase de R6 até R9, o grão completamente cheio aqui de soja, verdinho, a vagem verde. A partir de 7.1, a vagem dá uma coloração pálida, que é o ponto de maturidade fisiológica dessas sementes, mas olha o tamanho dela, né? Tem muita água ainda. Aí a gente faz o processo de dessecação, né? Para que essa perda de água, né? De 7.1 aconteça rapidamente, para ela atingir esse grãozinho mais seco mais rápido, tá? Mas no processo natural, ela passa por todas essas fases, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, até chegar à fase R9, de maturação plena e processo de colheita de grãos. Tá? Para a gente finalizar, né, para fazer um breve resumo, então nós temos a fase de semeadura, fase VE, VC, e as fases V1 até VN, depois aparecendo a fase R1, R2, flor, R3, R4, vagem, R5, R6, enchimento de grãos, R7, R8, maturação, e R9, processo de colheita. Em média, esse tempo varia de 118 dias aqui de maneira geral, mas essa soja ela pode antecipar o seu ciclo, essa soja pode atrasar o seu ciclo, depende de vários fatores, temperatura, comprimento do dia especificamente, e a cultivar, mais tardia, mais precoce, dependendo do local que a gente faz essa semeadura. Para a gente finalizar, a descrição resumida dos estágios fenológicos reprodutivos. O R1 e R2 é o início do florescimento e florescimento pleno. R3 e R4, início da frutificação e a frutificação plena. R5, que tem 5 fases, né? R5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, início da granação 5.1 até 10%, R5.3 de 25 a 50, R5.5 de 75 a 100% da granação máxima. Passamos para R6, que é a semente formada totalmente cheia dentro da vagem, né? 100% de granação, que a gente chama de vagem gorda. E aí, o processo de maturação fisiológica, R7.1, 7.2 e 7.3, com 7.1 até 50% de folhas e vagens amarelas, até 7.3 acima de 75% de folhas e vagens amarelas. Passando para R8, que tem duas fases, 8.1 e 8.2, que é a desfolha, né? 8.1 até 50% de desfolha, e 8.2 acima de 50% de desfolha. Aproxima-se do ponto de colheita, e a fase R9, maturidade a campo, com 95% de vagens com a cor da vagem madura, ou seja, marrom, mais acinzentado. Tá? Então, essas são as fases reprodutivas da planta de soja. Pode atrasar ou adiantar, dependendo do cultivar e da região que a gente está fazendo essa semeadura, cultivando essa soja. Ok? Bom, a próxima aula a gente vai falar já sobre adubação,
sobre cultivares, na verdade, a gente vai falar sobre as cultivares e períodos de maturação, grupos de maturação das cultivares. Tá? Vai ser uma aula bem interessante. Fique em paz, qualquer dúvida, estou nas aulas online, ok? Um abraço.